Bom, falando em psicologia aplicada ao direito, vamos falar agora um pouco sobre a família. A família é a construção social que vai variando conforme o tempo. Na Idade Média, a família patriarcal, o patriarca era o proprietário da família. Ele decidia os rumos da família, não extinto o ideal de afeto ou amor. O conceito de família era extenso. O ambiente familiar era considerado um lugar público. Os escravos, criados, parentes, todos estavam sob o comando do patriarca. Os filhos não eram educados no seio do lar, mas sim em um ambiente comunitário. Por que a família é importante no processo social? Porque é o primeiro grupo ao qual o indivíduo irá se integrar. A partir dele, o indivíduo inicia seu processo de socialização e passa a interiorizar as regras sociais de convivência. Quais são os tipos de famílias? Nós temos a família nuclear. A família nuclear é o conceito de família dita como tradicional, heterossexual, constituída sobre ideal de amor, sendo composta por mãe, pai e filhos. O afeto é o laço que une seus componentes. Nesse ambiente privativo, os filhos são educados, recebendo os primeiros valores morais e éticos desse grupo. Iniciam seu processo de socialização. Na família nuclear atual, a mãe deixa de ser a mulher submissa e o pai não exerce a função de patriarca absoluto, sendo essas funções compartilhadas com ambos os pais. Família monoparental. A família monoparental é a família composta por apenas um dos pais e os filhos. O motivo que levam a isso são diversos divórcios, falecimentos de um dos pais, adoção, dentre outros. Família recomposta. Bom, o que é uma família recomposta? É a família composta por membros que já possuíam relações familiares anteriores, que foram desconstituídas por algum motivo. Retornando ao raciocínio, famílias recompostas é a família composta por membros que já possuíam relações familiares anteriores e que foram desconstituídas por algum motivo. Família homoafetivas é a família composta por casais homoafetivos. O direito de exercício das funções parentais não estão mais vinculadas ao gênero. O uso da biotecnologia ou adoção. Famílias sem casamento. Bom, alguns casais optam por não se casarem e até mesmo não terem filhos. Então são as famílias sem casamento. Mães virgens. Essa família das mães virgens são as mães solteiras que optaram por fazer inseminação artificial e tiveram seus filhos por cesariana, continuando virgens mesmo após terem seus filhos. Dentro do assunto família, vamos falar sobre algumas guardas, por exemplo, alguns conceitos. Vamos começar por guarda unilateral e guarda compartilhada. Nos modelos tradicionais, a mãe era fundamental na criação dos filhos. Daí o conceito de guarda unilateral. Quando apenas um dos pais, geralmente a mãe, exercia a função parental por se acreditar que ela teria melhores condições para exercê-la. Com a reformulação, isso se legitima e a guarda passa a ser compartilhada. Isso pretende atenuar o impacto negativo da ruptura conjugal, mantendo ambos os pais envolvidos na criação dos filhos. A sua proposta, nesse caso, é corresponsabilizar ambos os genitores em todas as decisões e nas atividades referentes aos filhos, de modo que possam participar sem
igualdade, ou em igualdade, melhor dizendo, de condições. O que se compartilha é a guarda jurídica, seus deveres e direitos legais em relação à assistência prestada aos filhos, e não necessariamente a guarda física. O que é alienação parental? A alienação parental fere o melhor interesse da criança, pois o interesse dos pais prevalece sobre os interesses dos filhos, provocando danos em seu desenvolvimento. Ela é descrita como sendo a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o adolescente sob sua autoridade. Isso é alienação parental. Retornando ao raciocínio, a alienação parental fere ao melhor interesse da criança, pois o interesse dos pais prevalece sobre os interesses dos filhos, provocando danos em seu desenvolvimento. A alienação parental é descrita como sendo a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, sob sua guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com ele. Um dos exemplos que nós temos aqui, por exemplo, pai alienador. O pai alienador é o que abastece o sentimento de repugnação do filho ao outro pai. Pai alienado é o pai que é repugnado ou odiado. A menos que um dos pais seja física ou psicologicamente nocivo para o filho, nada justifica a privação do exercício da função parental, sendo a convivência com ambos os pais um direito inalienável atribuído à criança. A criança, enfim, tem o direito de continuar ligada às duas famílias e ser impregnada por suas histórias. Vamos falar agora aqui sobre a definição de bullying. O que é bullying? Bullying são ações repetitivas contra a mesma vítima em um período prolongado de tempo. É a ocorrência de um desequilíbrio de poder entre o agressor e a vítima, dificultando a defesa da vítima. O bullying é a ausência de motivos que justifiquem aos ataques. As consequências disso são o estresse, sintomas psicossomáticos e até mesmo o suicídio.